Então vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Eu vou ler apenas um versículo. Romanos capítulo 8, verso 37. É um texto bem conhecido de todos nós. Alguns sabem até de cor. Romanos capítulo 8, verso de número 37. Eu gostaria de comentar com você rapidamente, pelos minutos que temos pela frente, sobre os inimigos que devemos vencer. Os inimigos que devemos vencer. Romanos 8, 37 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Novamente. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que fazer, ou o que nós devemos fazer para vencer os nossos inimigos? E eu pensando comigo durante essa semana, quais são os meus inimigos, quais são os seus inimigos? Você deve estar pensando aí, qual é o meu inimigo? Ou quais são os meus inimigos? Aí você pode, nesse momento, estar pensando, mas eu não tenho inimigo nenhum. Eu sou uma pessoa boa, me relaciono muito bem com as outras pessoas, lá no meu ambiente de trabalho, me relaciono muito bem com os meus familiares. Eu sou uma pessoa que estou numa boa, estou de bem com todo mundo e com todos. Mas quando nós olhamos e começamos a meditar nos textos na Bíblia Sagrada, nós começamos a entender que nós temos alguns inimigos. Talvez você fique pensando, eu não tenho inimigo, mas eu gostaria de compartilhar com você sobre isso nessa noite. É bom conhecermos as situações e fatores que tentam nos derrotar. Aí você pode estar pensando, mas o que é o inimigo? O inimigo é aquele que odeia alguém ou algo, adversário e opositor. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite que nós temos, pelo menos, eu enumerei aqui, 6 inimigos. 6. 3 externos e 3 internos. Os inimigos externos. Número 1, Satanás. As lutas cotidianas e o risco de vida. Esses são os perigos, os 3 perigosos inimigos externos. Os outros 3 perigosos inimigos internos são o pecado, a tribulação e a angústia. No livro de Apocalipse, Satanás ele é chamado de dragão, antiga serpente, diabo, acusador, enganador. Se você quiser conferir depois, você anote aí Apocalipse, capítulo 12, verso 9 e 10. As provações na nossa vida são muitas vezes causadas pela ação direta de Satanás. Algumas provações na nossa vida são causadas, em algumas ocasiões, causadas pela ação direta do nosso inimigo número 1, Satanás. Não gosto de defender a tese que alguns irmãos defendem por aí, de que Satanás faz tudo contra nós em todos os momentos da nossa vida. Não há dúvida de que Satanás ele quer ver a sua destruição e a minha. Só que os dias dele estão contados. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo.
E ele não pode fazer nada contra você e nem contra mim sem a permissão de Deus. Guarde isso no seu coração. Nós temos o exemplo de Jó. Você depois pode meditar no livro de Jó, lá no Velho Testamento. Uma ação direta de Satanás na vida de Jó provocou uma destruição e levou praticamente à ruína a vida de Jó. Satanás, a Bíblia diz que ele é o nosso adversário número 1. O apóstolo Pedro diz que ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas ele está ao derredor. O apóstolo Pedro diz isso. Porque aqueles que acreditam e creem no Senhor Jesus Cristo, já o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, tem o anjo do Senhor que está ao redor. Por isso, você e eu, nós não podemos ser atingidos por nenhuma flecha satânica sem a permissão de Deus. As situações da vida, muitas vezes provocadas por nós, têm uma ação indireta do nosso inimigo número 1. Porque ele sabe quais são, ou quais eram os seus costumes, do que você gostava no passado, antes de você tomar uma decisão ao lado do Senhor. Por isso ele usa situações e pessoas para provocar ou tentar destruir a sua vida, fazer você tropeçar. E em muitas ocasiões ele não faz nada diretamente com você ou comigo, mas Deus permite com que as situações atinjam a você. E pode até atingir a nossa vida de uma forma que nós podemos até ficar prostrados. Mas Deus, ele nos fortalece, nos revigora e nos levanta. Então Satanás é o nosso inimigo número 1. Então aqui vai um alerta: vigie. Seja sóbrio, vigilante, para que você não caia na astuta cilada, nas armadilhas de Satanás. Então cuidado com as situações, vigie, esteja atento, cuidado com coisas muito fáceis, cuidado com os banquetes da vida, que a vida oferece, porque Deus, ele nos dá sabedoria, entendimento e inteligência. Nós somos seres pensantes, por isso que ele nos deu a palavra dele, para que possamos nela meditarmos e aprendermos como fugir e desviar de situações adversas, onde muitas vezes Satanás, ele tenta nos afligir. Mas um outro perigoso inimigo externo são as lutas cotidianas. Paulo diz que nem a tribulação, nem a angústia, nem a espada poderá nos separar do amor de Cristo. O apóstolo também faz referência à fome e à nudez, está aí no verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada. As lutas cotidianas, elas não podem nos derrotar a ponto de nos separar do amor de Cristo, do amor que Deus demonstrou através do seu Filho Jesus Cristo. Quem era você? Quem era eu? Antes de nós nos rendermos a Cristo, nós éramos miseráveis, perdidos, pecadores, mortos em delitos e pecados, como a Bíblia relata. Mas nós encontramos um dia a Jesus, e Ele mudou a nossa história. A partir do momento que nós recebemos no nosso coração, Ele passou a fazer morada na nossa vida, e a nossa história mudou. Mas as lutas cotidianas, elas muitas vezes tentam nos sucumbir, nos derrotar, nos afligir. Mas nós não podemos nos entregar, porque o amor de Cristo é muito maior do que isso. Mas o terceiro perigoso inimigo externo é o risco de vida. Nós, como pessoas crentes que acreditam em Jesus Cristo,
nós estamos sujeitos aos males naturais, como catástrofes causadas pela natureza, os males físicos, como doenças ou algum desastre. Salmo 23:4, o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, da sombra e de morte, não temeria mal algum. Talvez você esteja pensando isso aí agora, nesse momento. As coisas estão dando errado para a minha vida. Eu não consigo arrumar um emprego. As portas se fecharam. Nada dá certo para mim, nada dá certo para minha família. Mas você não é o único. Você bateu o carro? Essa hora tem alguém batendo o carro por aí. Você perdeu alguém na sua família? É triste, é dolorido perder um ente querido. Nenhum de nós quer. Ninguém quer passar por isso. Mas tem muitas pessoas passando por isso nesse momento. Se você fizer uma visita em alguns hospitais, você vai ver gente condenada à morte com câncer, praticamente já no fim da vida. E às vezes nós passamos por um probleminha e ficamos nos lamentando, nos queixando, achando que Deus não está nos vendo, de que Deus não está nos observando, de que Deus não está nos livrando, de que Deus não está conosco. Isso é o que o diabo quer que você pense. Que você é um derrotado, que você é um Zé Ninguém, que você não presta para nada. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Não desanime, porque Deus é maior do que tudo e todas essas coisas. A palavra diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Mas também temos 3 perigosos inimigos internos. O primeiro é o pecado. O pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Isaías 59:2, o profeta Isaías fala sobre isso, que a iniquidade separa, faz separação, é a causa da separação de Deus, entre Deus e o homem. Todos nós estamos sujeitos a ele, mas o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado e de toda a injustiça. Se você der um passo, meu irmão, à frente, e decidiu trilhar nos caminhos de Deus, não desista, não desanime, porque é isso que o diabo, que Satanás quer. E a circunstância da vida muitas vezes faz com que você pense assim: vou voltar atrás, vou voltar à prática da minha vida antiga, que eu era muito mais feliz. Você pensa que você era feliz quando você vivia lá no mundo, talvez se prostituindo, se drogando, fazendo coisas erradas. Aparentemente isso é uma felicidade, mas é uma felicidade momentânea, uma felicidade que vai gerar uma infelicidade no seu futuro. Então o pecado, ele faz separação entre nós, entre o homem e Deus. Que tipo de vida nós temos levado? Você e eu, nós temos levado. Que nós achamos que pecado, por vezes, são os pecados que mais aparecem, que sobressaem, que é a prostituição, o adultério. Isso é pecado, é, sim. Mas existem outros pecados que nós cometemos no dia a dia, que nós nem percebemos. Nós deixamos de falar com Deus, nós não oramos, nós não lemos a Bíblia, que muitas vezes, talvez você e outras pessoas, talvez que você esteja pensando aí, já passaram por isso, é porque deixaram de estar em comunhão com Deus, lendo a sua palavra e falando com Ele através da oração. O pecado, ele faz com que nós saiamos da presença de Deus, ele nos afasta, literalmente, de Deus. Mas o segundo inimigo interno é a tribulação. Tribulação é algo que na vida do crente deveria ser comum. E às vezes nós, como cristãos, nós achamos que quando vem uma tribulação, parece algo do outro mundo, de outra atmosfera, que é algo que vai acabar com a nossa vida. Parece que ninguém está nos vendo e as coisas estão indo de mal a pior. E muitas vezes você é atribulado, e eu, para que nós experimentemos a graça de Deus na nossa vida. Se você está passando por um momento de tribulação, meu irmão, minha irmã, não desanime. Deus está operando na sua vida, porque através da tribulação você vai crescer. O crente deve se gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência. Romanos capítulo 5, Romanos 5, 3 a 5. Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência. A tribulação é um outro inimigo interno,
E por último, o sexto inimigo, ou o terceiro inimigo interno e o sexto inimigo, é a angústia. A angústia é algo mais intenso que a tribulação. Ela traz agonia e aflição intensas. Jesus passou por esse mesmo sofrimento. Está lá em Mateus 26, 38, depois você pode conferir. Mas quem nos separará do amor de Cristo? Essa é a pergunta que eu tenho para você nessa noite. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que a angústia, a tribulação, Satanás pode nos separar do amor de Cristo? Logicamente não. Porque Cristo já o derrotou na cruz do Calvário. Mas você deve estar pensando aí. Falamos sobre 3 inimigos internos e 3 externos. Como poderemos vencer os inimigos? Como eu posso, como você pode vencer esses inimigos? Vencemos Satanás através da armadura ou das armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, verso 11, diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então você quer vencer o inimigo número 1 da sua vida, que é o diabo? Não é procurando o irmão fulano de tal que tem poder, ou a igreja A ou B ou C que tem mais poder do que a E, a F, a G, sei lá quais são. Para você vencer a Satanás, você tem que estar cheio da palavra de Deus. Revestivos da armadura de Deus. É a palavra de Deus que faz com que você vença a Satanás e as circunstâncias da vida. Não busque poder em si mesmo, em si próprio, mas busque através da palavra de Deus. Eu estou falando isso aqui nessa noite, mas estou pensando aqui. Muitas pessoas, se você perguntar quais são os atores da emissora tal, ou daquele programa que mais gosta, sabe o nome de todos eles de cor e salteado. Mas se perguntar quem foi Daniel, quem foi Oséias, quem foi Jeremias, não sabe responder. Pessoas que estão na igreja há muitos anos, perguntar quais são os profetas maiores da Bíblia, quais são os profetas menores, não sabe. Mas por quê? Porque as preocupações com as coisas desse mundo são maiores do que com a palavra de Deus. Por isso, quando as coisas vêm, as adversidades, as circunstâncias vêm contra ela, ela cai facilmente e declina. Por quê? Porque não está cheio da palavra de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quer vencer o diabo? Ele já foi derrotado. Mas você quer vencê-lo quando ele te tentar? Encha-se da palavra de Deus. Leia depois Mateus capítulo 4. Segundo lugar, as lutas cotidianas, as lutas cotidianas e o risco de vida são vencidos através da oração. 1 Timóteo 2,1, o apóstolo Paulo diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Quer ter uma vida abençoada, uma vida aos pés de Cristo? Ore ao Senhor. Mas não é oração somente aqui na igreja, na terça-feira, como nós temos o costume de nos reunirmos aqui todas as terças, às 20 horas. Você que não vem, pode vir se quiser. Quando não estiver trabalhando, venha orar. Mas não é só aqui não. Ore na sua casa, ore no trânsito, quando você estiver dirigindo. Não precisa fechar o olho não, também se for dirigir, fechar o olho dirigindo, você vai bater o carro. Mas ore, você pode estar muito bem dirigindo ali com pensamento em Deus: Senhor, me livra, me protege, me guarda, porque os filhos do diabo estão soltos por aí. Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O pecado e os desejos da carne somente são vencidos através da oração e da vigilância constante. Você não quer ser derrotado pelo inimigo ou pela circunstância da vida, pelas coisas que lhe atraem, lhe dão prazer? Permaneça na presença de Deus, busque constantemente a comunhão com Ele, lendo a sua palavra e falando com Ele constantemente em oração. E em último lugar, a tribulação e a angústia somente são vencidos através da fé e confiança em Deus. Romanos capítulo 12, verso 12, o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração
perseverantes. Se você tem sido afligido pela circunstância da vida, tem sido tentado, tem sido atribulado, tenha na sua mente o seguinte: vou permanecer firme e constante na presença de Deus. Não se entregue, não se renda, não desista, porque a vitória é certa. A vitória é certa. Você é mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo.